Bom dia, bem-vindo a mais uma aula de antropologia. Nesta aula, nós vamos discutir um pouco a teoria, talvez do mais importante antropólogo, né, pelo menos o mais referenciado em todo o mundo, que é o Marcel Mauss, né, um antropólogo francês da virada do século XIX para o século XX. Então, a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a teoria dele. Um autor que é muito interessante, com visões bastante criativas sobre os fenômenos sociais e os fenômenos culturais. Tudo bem? Vamos lá, então. A gente vai falar hoje, na verdade, retomando alguns pontos dos textos que nós já vimos, né? Sobretudo na última aula, o texto do Radcliffe Brown, e também o da leitura complementar da última aula, que é um capítulo pequeno, um pequeno capítulo do próprio livro do Marcel Mauss, né? Então, a gente vai falar de novo, né? Lembrar, retomar a questão da expressão obrigatória dos sentimentos, dos costumes e das crenças, falar sobre um ensaio sobre a dádiva, né? Que é um artigo, né? Um ensaio que é um verdadeiro livro, né? Um longo ensaio sobre a questão do dom, né? Ou da dádiva. Isso varia conforme a tradição, a tradução para o português, né? Mas tem o mesmo sentido, dom, dádiva, que é o sentido da doação de presentes, de regalos, né? A dádiva nesse sentido. Então, retomando, né, as ideias lá do texto A Função Social dos Costumes, de Radcliffe Brown, a gente lembra, né, que ele não fala só da função social dos costumes, mas da função social dos costumes, comportamentos e crenças obrigatórias, né? Obrigatórios porque no sentido que são exteriores ao indivíduo, são sociais, né? Então, essa é a ideia da expressão que o Radcliffe Brown usa de função social. E ele lembra, né, o Radcliffe Brown, que na antropologia, inicialmente, acreditava-se que os costumes e crenças seriam formas de explicar os fenômenos da vida social e da natureza, né? Eles teriam uma função psicológica. Aquilo que acomete o humano e ele não consegue explicar, então seria explicado através de costumes e crenças, né? Existiriam para dar sentido, fazer sentido para a vida das pessoas, uma função que ele chama de função psicológica, né? Abrandar a mente, vamos dizer assim, a imaginação dos humanos no sentido de oferecer uma explicação plausível para aquilo que é inexplicável frente aos fenômenos naturais e os próprios fenômenos sociais. E daí ele lança, né, naquele texto, ele lança uma outra interpretação, uma outra hipótese sobre os costumes e crenças, né? Então, ele vai dizer que a função social dos costumes e crenças é manter e transmitir de uma geração a outra as disposições emocionais de que a sociedade depende para a sua existência, né? Então, cada sociedade cria uma condição, vamos dizer assim, emocional, moral nos indivíduos para que ela possa se reproduzir sempre da mesma forma, né? Sempre daquele modo como ela é constituída numa determinada fase histórica. Então, você participar de rituais, de ritos, né? E expressar sentimentos e acreditar em ideias coletivas, né, favoreceria essa reprodução da sociedade como ela é. Uma leitura bem durkheimiana, né? O Radcliffe Brown é herdeiro muito próximo do Durkheim, né? Ele acreditava muito na teoria do Durkheim e dava crédito a essa teoria. A gente teve a oportunidade de comentar sobre isso na última aula, né? E o texto do Mauss, um pequeno texto, um pequeno ensaio, né? Esse é pequeno, que é chamado de A Expressão Obrigatória dos Sentimentos, né? Onde ele afirma, né, que os sentimentos não são fenômenos exclusivamente psicológicos ou fisiológicos, mas que são fenômenos sociais marcados por manifestações não espontâneas, né, e da mais perfeita obrigação. Então, de novo, Durkheim aqui falando através de Mauss, né? Essa dimensão aí da manifestação, da ação humana não espontânea, né? Marcada pela obrigatoriedade, descoberta do Durkheim, que é uma grande sacada, né? Que muitos outros antropólogos, como a gente está vendo no caso desses dois, vão assumir como um fato, né?
Então, muitas expressões, o Mons vai dizer, muitas expressões orais, sentimentos e emoções têm unicamente um caráter coletivo, né? Trazendo para a linguagem do Radcliffe Brown, a gente poderia dizer tem unicamente uma função social, né? E essa função de reproduzir a moral que a sociedade necessita para se reproduzir tal qual ela é, né? Então, o que é muito importante nesse texto do Mons, que vale frisar, é que os sentimentos, né, formam uma linguagem, né? Essa é uma grande sacada do Mons, né? Onde ele diz, analisando os funerais, né, ele diz do choro ritual, né, o grito que os enlutados expressam no momento de dor daquela situação comovente, né, formam uma linguagem, né? Eles são expressos, eles são eh, eles são eh, proferidos porque as pessoas entendem aquela linguagem, né? Então essa é a razão, vamos dizer assim, a natureza da expressão obrigatória de sentimentos, de costumes, né, de hábitos sociais. Todas as expressões, o Mons vai dizer, coletivas, de valor moral e de força obrigatória dos sentimentos do indivíduo ou do grupo, são mais que meras manifestações, são sinais de expressão entendidos, né? Ou seja, são linguagem. Então, não é só manifestar grito, dor, se a pessoa, né, coletivamente grita, expressa dor ou choro, é porque as pessoas que estão com ela, estão junto dela, entendem o significado desse grito, entendem o significado desse choro, né? Então, nesse sentido, o Mons vai dizer, gritos são como frases e palavras, né? São essencialmente uma ação simbólica, né? Então, esse é o ponto em que ele coloca que é uma referência que nós precisamos guardar, né? Primeiro, a da expressão obrigatória dos costumes, das práticas sociais, né? Você faz porque é obrigatório, ainda que você sinta que é espontâneo ou voluntário. E a outra ideia de que essa linguagem ritual, mesmo a linguagem não verbal, até a linguagem corporal e a expressão dessa dor, do choro, do grito e de outras expressões orais, formam sempre, e corporais, formam sempre uma linguagem, né? Elas são têm os significados compartilhados pelos membros do grupo, tá ok? Eu já recebi um sinal de faltam 10 minutos, acho que não passou tanto tempo assim, né? Tem algum problema no programa. Então vamos lá, né, propriamente dito ao texto do Marcel Mauss. Só que eu vou ter que encerrar aqui, tá bom? Porque falta 5 minutos, 7 minutos ali, eu não sei o que aconteceu com o, o tempo, né, utilizado ali nesse aplicativo. Eu vou falar e a hora que acabar eu vou ter que voltar, eu abro uma outra sessão para continuar a explicação, tá? Então esse texto foi reproduzido, né, a parte inicial do ensaio sobre a dádiva foi reproduzido no capítulo 6 do livro que a gente está lendo, os textos básicos de antropologia, tá? Então, quem é Marcel Mauss, né? Ele é um antropólogo francês, era sobrinho de Durkheim e herdeiro intelectual de Durkheim, né? O continuador da obra de Durkheim na França, né? As suas principais obras traduzidas para o português são Sociologia, Antropologia e Ensaios de Sociologia. O texto Ensaio sobre a Dádiva está no primeiro livro, Antropologia e Sociologia. É um texto, né, que descreve exemplos etnográficos da existência de trocas que, segundo Mauss, se fazem sobre a forma de presentes, né, gifts, em teoria voluntário, na verdade obrigatoriamente dados e retribuídos, né? Na aparência voluntários, mas no fundo, na essência, são obrigatoriamente dados e retribuídos, né? E esse texto é um texto onde existem muitas definições famosas do Marcel Mauss, né, na sua obra. Uma delas é a definição de fenômeno social total, ou de fato social total, dependendo também da, da tradução, né, para o português. O que são os fenômenos sociais totais, né? Eles exprimem, de uma só vez, as mais diversas instituições, né? As instituições religiosas, jurídicas, morais, políticas, familiares, econômicas, afetivas, estéticas e simbólicas, né? Ou seja, é um fenômeno, né?
uma situação social, um fenômeno social, onde todas essas dimensões da vida social estão presentes, né? Você não pode simplesmente isolar uma dimensão da vida social diante de um fenômeno social total. É total porque ele fala da totalidade das dimensões da vida social, tá ok? Então, por exemplo, né, no ritual que ele vai analisar do Poltrat, dos índios do noroeste norte-americano, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Inicialmente, se você olha, né, de fora, um observador de fora vai ver aquilo ali é um mercado, né? Onde as pessoas estão fazendo trocas de bens, trocas de coisas materiais. Na verdade, ele é muito mais do que isso, né? Essa é a tese dele. Ali não são trocados só bens materiais, esse é um dos momentos desse fenômeno, né? Um dos elementos que compõem esse fenômeno. Na verdade, ali está tendo troca de pessoas, troca de serviço, troca de palavras, né? Troca de sentimentos, e onde se expressam ali a condição moral, né? A condição econômica, simbólica, afetiva da sociedade, né? Então, onde as pessoas aprendem a ser membros daquela sociedade específica. Aprendem de que forma? Né? Exercitando, vamos dizer assim, experimentando emoções, crenças, né? Sentimentos coletivos que são, de alguma forma, expressos nesses fenômenos. Tudo bem? Essa é a ideia do conceito durkheimiano de fenômeno social total. Nesse texto, né, o ensaio sobre a dádiva, o Mozo diz que vai considerar apenas um dos traços dos fenômenos sociais totais, né, que seria o caráter voluntário, aparentemente livre e gratuito, no entanto obrigatório e interessado dessas prestações totais, né, a gente chama de fenômenos totais, mas também de prestações totais, né, de prestação de serviço, de disposição mesmo, né, nesse sentido. Dentro dessa forma necessária de troca, né, que é a prestação total, como ele chama, ele vai aprofundar apenas uma questão. Então, isso eu estou reproduzindo o que ele está escrevendo no texto, né? Ele vai analisar apenas o caráter aparentemente voluntário e livre, né, mas na verdade obrigatório das trocas que ocorrem nesses fenômenos, e dentro dessa forma necessária de troca, dessa forma obrigatória de troca, né, porque ela tem um modo próprio de ocorrer, ele se questiona sobre qual a regra que faz com que o presente recebido seja obrigatoriamente retribuído. Né? Por que, ao receber um presente, você é obrigado a retribuir esse presente, né, nesse contexto dos fenômenos sociais totais, como o Poltrat, que ele está analisando? E os objetivos do texto, como ele coloca, né, seria descrever os fenômenos de troca e de contrato nas sociedades arcaicas, né, que, diferentemente do que muitos pensavam, não são sociedades desprovidas de mercados, mas que possuem uma forma de troca diferente, né, do nosso modelo de troca através do mercado. E, através desse estudo, né, do outro, do diferente, ter em mente, né, estudar considerações morais sobre alguns problemas colocados pela, ele diz, né, na época, pela crise de nosso direito e da nossa economia, né? Uma vez que ele acredita que a moral e a economia que funciona nessas formas necessárias de troca das sociedades arcaicas, que ainda funcionariam também em nossas sociedades, né? Então ele fala, há resquícios, como pode dizer, ele não vai falar resquício, resquício não é a palavra ideal, a melhor palavra disso, mas aqui tem formas de acontecer na nossa sociedade. Vamos voltar aqui, né? Falamos do objetivo, que é o método antropológico, né? De quando ele coloca esses objetivos, ele está reproduzindo o método clássico de estudo da antropologia, que é a interpretação do outro, né, a interpretação da diferença, a interpretação do diferente, para iluminar a compreensão da nossa própria sociedade, né? Então, faz uma interpretação de um fenômeno existente numa outra sociedade e compara
com o que existe na nossa sociedade. Eu falava do resquício, que não é uma boa palavra, porque resquício dá a ideia de que é algo do passado que permanece. Se são formas, né, morais, formas econômicas que permanecem na nossa sociedade de forma constante, elas são vivas, né, são presentes, elas não são coisas do passado que sobraram. Então, no fundo, né, a gente tem expressões de trocas na nossa sociedade que são que seguem, né, que reproduzem esse modelo da prestação total das trocas, como existe nas sociedades arcaicas. Na sequência aí, ele abre uma outra seção do capítulo que se chama Prestação, Dádiva e Potrat, né, que é o nome do fenômeno que ele analisa, um dos fenômenos que ele analisa nesse texto. Né? Basicamente, nessa seção, o que a gente tem de importante é que ele refuta a ideia de que existe ou existiu algo semelhante ao que se chamavam, ao que se chamava na época de economia natural, né? Ou algo parecido com a economia do estado de natureza, né? Trazendo aí ideias dos filósofos iluministas, né? Que a história da humanidade teria existido um momento de estado de natureza, onde os homens viviam, né, como verdadeiros animais, né? E que nessa condição existiria uma forma natural de troca, né? E que outros autores vão estender essa ideia e falar que a forma natural de troca seria a forma de troca no mercado, a forma capitalista de troca. Né? O Marcel Mauss está refutando isso. Né? Não existe nada que seja baseado em instinto quando a gente está falando de economia. Né? É sempre algo que é criado pela sociedade, criado pelos indivíduos. Né? Nas sociedades não ocidentais, ele vai dizer, em seus direitos e economias, nunca se constataram simples trocas de bens. Né? Ou seja, é uma coisa elaborada, não é simplesmente uma troca de bens sem nenhum significado. Né? Nunca existiram simples trocas de bens, de riquezas e de produtos no mercado estabelecido entre indivíduos. Primeiro porque ele vai dizer, não são os indivíduos que trocam, mas são coletividades que se obrigam mutuamente e que trocam e contratam entre si. Né? As trocas que acontecem são entre os grupos sociais, né? Entre os grupos humanos. Aparece para a gente como indivíduos trocando porque a sociedade se expressa através dos indivíduos, né? Mas, em essência, ele está falando das regras, o contrato, né, o direito e a moral que regem essas trocas nas sociedades não ocidentais, nas sociedades arcaicas, são regras sociais, coletivas, que obrigam sociedades, obrigam grupos humanos dentro de sociedades a realizar as trocas. Né? E também porque esses grupos nunca trocam só bens e riquezas. Né? Na verdade, essas trocas são antes trocas de afetos, né? Diz amabilidades, mas são afetos, banquetes, ritos, serviços, trocas de pessoas, né? Usa no texto mulheres, crianças, troca de danças, de festas, dos quais o mercado é apenas um dos momentos. Né? E isso fica muito evidente nos rituais do Potrat, né? Que ele analisa de forma bastante aprofundada no ensaio, no livro, né? Não nesse texto, porque o que a gente está lendo é a parte inicial do ensaio sobre a dádiva, mas ele já fala alguma coisa aqui sobre o Potrat. Né? O que ele vai chamar, então, de formas de prestações totais, né? Então, essas trocas onde a gente troca tudo, né, e não só bens. Os bens são coisas secundárias, às vezes desculpa para que a gente realize as outras trocas todas, né? Então, as prestações totais formam um sistema de prestação totais que se estabelecem de uma forma, sobretudo, voluntária, por meio de regalos, né, embora sejam, no fundo, rigorosamente obrigatórias. Né? É tão obrigatório que, às vezes, se um indivíduo se recusa a realizar essa troca, é motivo de guerra, né? Sob pena de guerra, né? É um erro ali de digitação, se não for realizado, né? Então, é obrigatório nesse sentido. Lembra quando a gente fala, acho que a gente comentou, quando você sente a obrigação do costume, da prática, né? Quando você se recusa a fazer aquilo que você é obrigado, você sente todo o peso da sociedade, né?
Aqui é essa recusa a estabelecer a troca, a comunhão, na verdade, né, entre os grupos, funciona como uma verdadeira declaração de guerra, né? Você não pode se recusar a fazer a troca, né? Esse é o caso dos rituais, né, que denomino de Poltergeist, que ocorrem, foi primeiro observado, melhor dizendo, no noroeste norte-americano, entre os nativos daquela região do planeta, mas depois os antropólogos identificaram rituais muito semelhantes que também receberam esse nome, tá? Isso aí virou um conceito teórico, né? Qual que é o significado na língua original de Poltergeist, né? Ele tem um significado aproximado de consumir, de nutrir, né? Então, e aí é consumir no aspecto de todas aquelas dimensões da vida social, de nutrir também todas as dimensões da vida social, né? Nutrir de afeto, de amabilidade, é, de genes, né? Quando você fala de troca de pessoas, de alimentos, de serviços, etc, etc. Tudo bem? O Poltrat, né, explica nesse momento, são trocas com rivalidade exasperada, com destruição de riquezas, né? É um ritual que pressupõe rivalidade, destruição e combate, né? Então, descrevendo, né, mais ou menos, para a gente entender o que é um ritual desse, são rituais, por exemplo, né, no caso das tribos norte-americanas, havia uma tribo que o chefe, né, da tribo, o líder da tribo, chegava numa determinada época do ano e queimava todo o estoque de alimento que ele ia acumulando ao longo do ano, né? Ou do caso de algumas tribos, de queimar os colchões, desculpa, os cobertores, né, que se acumulavam também ao longo de um período e as pessoas não tinham o que fazer com aquilo. Então, ia lá num Poltrat, num ritual desse, que reunia indivíduos da aldeia toda e de aldeias próximas, às vezes de grandes regiões, né, como se fosse um festival, né, internacional que reunia pessoas muito distantes, para comemorar, para festejar, para dançar e para realizar as trocas, né, de mercadorias também. Mas esse é um dos momentos desses rituais, né? Muitas tribos nativas norte-americanas, né, no contexto colonial, trocavam as riquezas da sua terra por bens ocidentais, né? Era costume, nessa região do noroeste norte-americano, você trocar madeira por cobertores, né? Só que o comércio era tão intenso, né? Era tanta madeira que os ingleses levavam desses territórios dos indígenas, que o líder da tribo acumulava toneladas de cobertor. O que o cara ia fazer com aquilo, né? Ele acumulava, acumulava, acumulava. Chegava uma época do ano que, nesse ritual do Poltrat, ele queimava, né? Queimava, destruía tudo aquilo. Isso era feito muitas vezes com alimentos, né? Geralmente em sociedades em que cada família, cada indivíduo precisa doar uma parte da sua produção agrícola para o líder, para, vamos dizer assim, o chefe daquela sociedade. O cara ia acumulando, 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 não tinha o que fazer, e a acumulação era sempre no sentido da distribuição, mas era tanto alimento que não tinha que chegava um tempo que o celeiro estava cheio, né? E na época desses grandes festivais, o cara ia lá e queimava, né, todo aquele alimento, porque o ciclo continuava, né? E ele não tinha onde estocar aquilo. Então, essa é a ideia, né? Esse é o contexto desses grandes festivais aí que receberam o nome de Poltrat, né? E como reunia diferentes tribos, essas tribos rivalizavam entre si através dos seus chefes, né? Então, uma forma de expressar o poder, a influência do chefe, era esbanjando suas riquezas, né? Era destruindo suas riquezas. Então, quando você, né, diante de um rival, né, se mostra, né, totalmente despojado e queima todo o seu estoque de comida, é uma, de certa forma, uma humilhação para o rival, né? E ele se sente obrigado a demonstrar, fazer uma demonstração de desapego, né, maior ainda, né? Então, quanto mais riqueza, quanto mais fortuna, quanto mais bens você tinha para destruir, mais você expressava o seu poder, maior era
o poder que você estava expressando, né? Então eram rituais de disputa e muitas vezes chegavam a disputas físicas, né, que levavam inclusive à morte de nobres e dos próprios chefes, né? Era uma coisa bastante violenta nesse sentido. A gente tem algumas referências na nossa sociedade sobre esses rituais quando a gente vê algumas disputas de presentes, né? Um casamento, é talvez um dos melhores momentos rituais na nossa sociedade, onde a gente vê isso, né? Em alguns momentos, em algumas famílias, em algumas situações, pode ocorrer até uma situação de disputa como essa, né? Para ver qual o padrinho que dá o presente mais caro, né? Qual o padrinho que vai desprender, despreender, né? Uma quantidade financeira maior em favor dos noivos, né? Isso pode aumentar, esses regalos, esses presentes podem aumentar conforme o prestígio dos recém-casados, né? Então, essa é uma forma velada, isso é aparente, né? Não é manifesto, mas é uma forma de disputa de poder, né? Então, cara, quem é que tem mais riqueza, capaz de ter um desapego tão grande de dar um presente caríssimo para aqueles noivos, né? Então, veja, nesse sentido que ele fala, né, que a nossa sociedade ainda possui, e outras sociedades também não ocidentais, que ele vai analisar, possui formas mais moderadas desse tipo de direito e economia, que colocam os contratantes, né, em situação de rivalizar presentes, né? Acho que está claro, né, para vocês isso. Às vezes, numa situação que é muito comum acontecer também, no caso de pais separados, né? Então, o pai que quer agradar mais o filho, dá um presente caro, o padrasto, né, o novo companheiro da mãe da criança vai lá e faz um agrado maior. São formas de rivalizar. A gente está falando de interações sociais, né, de é, trocas de interesses que existem entre as pessoas. Das regras e ideais, né, desses tipos de disputa, o Mose vai dizer, a mais importante é que obriga a retribuir o presente recebido, né? O que faz, né, as pessoas querer retribuir o presente recebido, né? O que está por trás, qual é a regra por trás da obrigação de retribuir um presente recebido? Então, essa é a questão que ele vai discutir no próximo item, né, onde ele analisa aí as dádivas trocadas e a obrigação de retribuídas a partir do caso dos Maori, né, na Polinésia. Ele abre aqui 3 sessões. A primeira sessão ele chama de prestação total, bens uterinos contra bens masculinos, onde ele analisa um costume dessa sociedade de troca de crianças, né, onde o casal dá o seu filho para a cunhada, a irmã do pai, cuidar da criança. Veja, é uma doação, né? Está dando. Essa doação estabelece um contrato de trocas que dura a vida inteira daquele indivíduo que foi trocado, da criança, né? Enquanto existir a criança, existe a obrigação de trocas de determinados presentes, né? Ele fala de taongas da família do, do pai biológico da criança para a família adotiva e de oloa, né, de presentes de um determinado tipo da família receptora da criança, né, do cunhado daquele pai para a família biológica da criança, né? Aqui ele explica um pouco o sentido desses conceitos nativos, né, de taonga e oloa, mas são os presentes materiais, né, que são relacionados à família, à, à condição uterina, né, da família da mãe, né, e os olôs seriam aqueles presentes que seriam ofertados pelo polo masculino da família, né, da relação de parentesco. E também associado a bens materiais e outras formas de riqueza locais, né? Porque nessas sociedades a residência é, é matrilinear, né? Residência da família da mãe, residência uterina, vamos dizer assim. Então, todo o polo feminino é que guarda, vamos dizer assim, relação com o local, né? Então, tudo que é produto nativo, eles chamariam de taonga, né? E aquilo que é estrangeiro, né?
que é recebido, que é produzido no exterior da sociedade, fora da sociedade, eles davam o nome de Oloa. Então, a troca dessa pessoa, a troca desse bebê, estabelecia esse tipo de contrato, onde, de um lado, a família era obrigada a doar os bens próprios da sociedade, enquanto a outra era obrigado a trocar, né, a retribuir essas doações por presentes que não eram, por bens materiais que não eram produzidos pela sociedade, eram estrangeiros. Tudo bem? Essa troca de crianças, então, acaba desencadeando um sistema de prestação e contraprestação envolvendo bens nativos e estrangeiros. Ele diz, em suma, a criança, que é um bem uterino, é o meio pelo qual os bens da família uterina são trocados pelos bens da família masculina, né? Então, a criança é que estabelece esse direito, né, esse contrato de trocas na sociedade. E aí ele chega à grande questão: por que isso se torna uma obrigação, né? Por que tem a obrigação de retribuir? Por que a doação daquela criança tem uma obrigação na família de retribuir constantemente, ao longo de todo o tempo de vida daquela criança, com bens de determinado tipo, né? Então, ele encontra a explicação para isso numa narrativa mítica dos Maori, né? Onde ele vai falar do espírito das coisas, né? O espírito das coisas dadas, que na língua nativa se chama Hau, né? E aí, como é que funciona essa narrativa? Como é que ele explica, né? Como um nativo explica essa obrigação de retribuir, né? Eles vão dizer mais ou menos, tem uma citação da fala original de um nativo que ele reproduz no texto, mas mais ou menos é isso, né? O Taonga, pensa assim, então, um tipo de bem, tá bom? Não precisa saber exatamente que bem é esse. Os Taonga e todas as propriedades rigorosamente ditas pessoais têm um hao, né? Um poder espiritual. Você me dá né? Você me dá Taonga, eu o dou a um terceiro, e este terceiro me retribui um outro hao, né? Um outro Taonga, porque ele é movido pelo hao, né? O Taonga é movido pelo hao de minha dádiva. E sou obrigado a dar-lhe essa coisa porque devo devolver-lhe o que em realidade é o produto do hao do seu Taonga. Lendo o texto, isso fica mais claro, né? O hao é como se fosse a alma das coisas, o espírito das coisas. Então, a crença deles é que cada objeto inanimado também tem uma alma, como as pessoas e os animais, né? E essa alma tem vontade própria, né? A vontade do hao é sempre voltar ao seu local de origem. Então, quando você faz uma doação de um bem, de um objeto para uma pessoa, aquela pessoa é obrigada a retribuir. Ela não pode ficar com aquele presente, porque aquele presente tem uma alma que é a do doador, né, que é ligada ao doador, e que tem um poder muito forte, inclusive um poder destrutivo, que pode levar a pessoa a ter uma doença, uma morte, se ela ficar guardando aquele presente com ela. Então, ela é igual a batata quente, ela tem que passar para frente aquilo, né? Ela é obrigada a doar aquilo. Por que ela é obrigada a doar? A crença, no caso dos Maori, é porque as coisas têm uma alma, e a natureza desse espírito, dessa alma, desse hao, é circular até voltar ao seu lugar sagrado de origem, que é o território do clã, né, do qual esse bem teve origem. Então, isso que faz a coisa circular. Veja, e quando eu dei um presente para uma segunda pessoa, né, essa pessoa é imediatamente obrigada a retribuir esse presente a mim, né? Mas ela está num circuito que ela doou. Para aquela terceira pessoa que ela doou, ela recebeu um presente, ela fala: esse presente que eu recebi em retribuição não é meu, eu só recebi por conta do Taong e do Hao que você me deu. Então, eu preciso doar para você, né, como retribuição daquele presente que você me deu, né? Vamos pensar num caso mais concreto, né? Eu tenho um presente, né? Um presente aqui, uma coisa linda, né? E vou e dou, né? Dou esse presente para Maria Eduarda, né?
A Maria Eduarda agradece, ela é obrigada a receber, mas o que eu vou fazer com você? Ela não pode fazer isso, ela tem que receber esse presente, porque é o princípio da prestação total, da troca obrigatória, né? E ela sabe que aquilo ali tem a alma, a minha alma, a alma do doador daquele presente, e aquilo pode fazer mal, né? Então ela precisa passar para frente. Então ela vai, a Maria Eduarda doa para o Antônio esse presente, né? O Antônio, em retribuição, vai lá e dá um outro objeto para Maria Eduarda, achei aqui, né? Uma caneca escrita professor. O Antônio, em retribuição ao presente recebido, ele doa um outro presente para Maria Eduarda. Só que a Maria Eduarda sabe que aquele presente que ela recebeu, ela só recebeu em razão do hall do primeiro presente que ela tinha ganhado, né, de mim, do André. Então ela não pode ficar com essa caneca, ela tem que retribuir aquele primeiro presente que eu dei a ela, e ela vai me doar essa caneca, né? Tudo isso, né, na crença maori ocorre porque há uma obrigação estipulada pela alma, ou pelas almas, pelos espíritos das coisas, né? As coisas querem circular, circular. Então, isso que mantém a circulação dos bens e das mercadorias nessas sociedades, que na época, né, eram chamadas, o mundo chamava de sociedades arcaicas. A gente pode falar de sociedades não ocidentais. Então, isso que mantém os bens sempre circulando e evita a possibilidade da acumulação, né? Eu recebo presentes, eu vou lá e fico guardando tudo para mim. Não, é meu, não vou dar para ninguém, eu ganhei, vou ficar comigo. O cara que faz isso está ferrado, porque ele corre um risco muito grande de ser prejudicado, ter uma doença muito grande e ser acometido até da morte, porque esses bens recebidos, eles têm um espírito, né? É o hal da coisa dada, é o espírito da coisa dada, né? E ele tem um poder muito forte, inclusive um poder maléfico, né? Porque a natureza desse espírito é voltar, vamos dizer assim, aquele espaço sagrado, aquele templo sagrado no qual ele se originou. Por isso que esses bens estão sempre circulando, né? Querendo voltar à posição original. Tá bom? É uma teoria nativa que, vamos dizer, é muito interessante, porque ajuda a entender por que as pessoas se veem obrigadas a trocar presentes, a dar presentes, a receber presentes e a retribuir presentes, né? Essa é a obrigação de dar, receber e retribuir, né? Se o presente recebido, né, trocado, obriga, é que a coisa recebida não é inerte, não é uma coisa morta, né, um peso morto. Mesmo abandonada pelo doador, essa coisa ainda conserva algo dele, né, do doador. No fundo, é o Hal, né, o espírito da coisa, que quer voltar ao lugar de seu nascimento, ao santuário da floresta e do cão. Ele vai falar da crença, eles acreditam nisso, né, que a floresta é um santuário. Ele deseja voltar ao seu proprietário, né? O Hal, o espírito, deseja voltar ao seu proprietário. Então é como se quando eu dou um presente, eu estivesse dando uma parte de um pedacinho da minha alma está junto nesse presente. Esse também é um sentido que a gente às vezes observa no costume de algumas pessoas, né? Um caso muito concreto na nossa família, a avó, né? A avó dá um presente para o neto, para a neta, e fica esperando, né, que o neto não só fale que gostou, mas que use aquele presente, né? Às vezes chega em casa e pergunta, cadê aquela coisa que eu dei para você? Às vezes está guardado na gaveta, você está lá, ou às vezes você já passou para frente, fez uma doação, né, porque você não usa mais, mas fica aquele sentimento que se você não, não interagir com aquele presente, não, parece que você está ofendendo, né, a avó ou outras pessoas. A gente sente um pouco dessa ideia, né? Olha, não é um presente, uma lembrança, mas é de coração, né? Quando você fala que é de coração, é como se você estivesse falando, estou dando uma parte de mim junto com essa lembrança, né? Porque eu gosto de você, ou com essa ideia do espírito da coisa, né? A gente vê isso também na nossa sociedade. Entre os Maori, né? O vínculo de direito, né? O vínculo pelas coisas, o contrato, portanto, é um vínculo de almas, né? Pois cada coisa tem uma alma, cada coisa é uma alma, cada coisa é um hal, né? O taonga é ao mesmo tempo espírito, é hal, é alma, né? Assim, apresentar alguma coisa a alguém é apresentar algo de si próprio,
a essa pessoa, né? Então, doar uma coisa para alguém é doar uma parte de si mesmo, né? Nesses sistemas de ideias, é preciso retribuir ao trem o que na realidade é a parcela da sua natureza e substância, pois aceitar alguma coisa de alguém é aceitar algo da sua essência espiritual, né? Da sua alma. A conservação dessa coisa seria perigosa e mortal, como eu já expliquei, né? Então, essa seria a obrigação da prestação total, né? Como eu falei, a obrigação de dar, a obrigação de receber e a obrigação de retribuir, né? Em rituais desse tipo, há uma série de direitos e deveres de consumir e de retribuir, correspondendo a direitos de dar e receber, né? Para os Maori, existe uma mistura de vínculos espirituais entre as coisas, que são almas, e os indivíduos e grupos que passam a ser tratados como coisas, né? As pessoas são meras coisas através das quais as almas circulam, né? Fazem seu trajeto, né? A gente é mero veículo para, vamos dizer assim, as vontades das almas das coisas, ou a vontade das coisas, né? Interessante também que a gente poderia fazer, e o Mozart vai fazer isso lá no final do livro dele, né, o livro original, com a ideia do fetiche, né, da mercadoria, que acaba ganhando uma expressão humana, de sentimentos humanos. Então, né, já chegando aos finalmente, a vida social, como constante dar e receber, é o fundamento de toda a sociabilidade humana, né? Essa é a conclusão que o Mozart vai chegar ao longo desse ensaio, né, que ele já anuncia na parte inicial do ensaio. E aí também uma expressão do Durkheim, né, que é a busca sempre no estudo. Por que você vai estudar costumes, instituições, né, tão distantes, tão diferentes da nossa, né? Tentando identificar, descobrir leis de funcionamento geral da sociedade, né? Então, ele vai dizer que essa obrigação de dar e receber, né, e retribuir, é aquilo que fundamenta, aquilo que dá origem a toda a sociabilidade humana, né? Toda a interação humana, no fundo, ela é constituída por essa obrigação de dar, receber e retribuir, né? Dar uma palavra, né, e receber a palavra e retribuir a palavra, né? A comunicação fundamenta nesse princípio do constante dar e receber, né? A universalidade da dádiva ou do dom, né, conforme a tradução, como eu disse, é produtora de alianças sociais, né? E o Mozart vai falar, tá, uma das principais formas de alianças sociais que funda a sociabilidade humana é a doação de pessoas, né? Se a gente lembrar do costume dos tupinambás, né, que habitaram o Brasil muito antigamente, que tinham o costume de doar uma mulher da sua tribo, do seu grupo, para um desconhecido, para um estrangeiro, para uma pessoa desconhecida que chegava na aldeia, né, que é um costume que ganhou o nome aqui no Brasil, dos estudiosos, de cunhadismo, né? Você trocar mulheres para fazer uma aliança com o outro, ele se torna seu cunhado, e ao se receber a esposa, né, ao receber a mulher, que pode ser a filha, a irmã, como esposa, você está estabelecendo um contrato, você está aceitando, né, fazer parte de um sistema total de prestação de trocas, né? Você é obrigado a retribuir aquele presente, entre aspas, aquele presente inicial, né, que foi a pessoa que você recebeu. Então, seja uma criança, seja uma mulher, né, isso acaba criando vínculos de sociabilidade, de alianças, né, perenes entre os grupos, né? É assim que se estabelecem as alianças sociais, nessa perspectiva, né, da antropologia francesa, da antropologia durkheimiana, da antropologia de Marcel Mauss. Tudo bem? Então, é isso, né? A tese, a grande conclusão desse texto é isso, né? A vida social, como dar e receber, um constante, um ininterrupto dar e receber, é o fundamento de toda a sociabilidade humana, né? E a universalidade da dádiva, né, da prestação total, de estar presente em todas as sociedades, é o que produz as alianças sociais. A gente vai ver isso mais para frente em outro texto, depois quando falar do parentesco, né, com Levi-Strauss. Mas é isso. E aí, pessoal, tem uma questão, eu volto, vou ligar de novo
uma outra conferência para falar da questão que é a tarefa da aula de hoje, né. Então, a questão, né, que eu tinha eh, iniciado, é uma questão muito simples, você vai, né, a partir desse exemplo do Mose, dessa questão que ele coloca, né, da obrigação de dar e receber como fundamento da sociabilidade humana, né, a obrigação de dar, receber e retribuir, pensar em exemplos de trocas de presentes, trocas de favores, troca de regalos na sociedade brasileira contemporânea e discutir, né, essa percepção sobre a obrigação de dar, receber e retribuir presentes, regalos, favores, né? Como que a gente vê isso, né? A troca de presentes no Natal, a troca de presentes no Dia das Mães, por exemplo, né? Vamos pensar em exemplos da sociedade brasileira e fazer uma discussão, né? Será que tem essa aproximação mesmo que o Mons coloca, né? Um pouco é isso, tá bom?